Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando estrutura para contornar erros de acesso a banco de dados, verificando se banco de dados está aberto ou fechado. Então, esse tema é muito importante, porque quando a gente trabalha com planilhas multiusuárias, antes de fazer qualquer atualização, cadastro e exclusão, é necessário que a gente verifique primeiramente se o nosso banco de dados está aberto ou não. Porque, como vimos no vídeo passado, quando o nosso banco de dados está aberto e a gente tenta fazer alguma ação sobre esse arquivo, esse banco de dados aberto, o Excel vai nos sugerir salvar uma cópia. Caso não salvemos essa cópia, vai dar um erro no nosso código. Então, o ideal é que a gente faça primeiro um tratamento, verificando se o nosso arquivo, já que é multiusuário, você há de crer comigo que uma outra pessoa pode estar tentando realizar uma mesma ação simultaneamente a você em uma outra máquina, ou seja, um outro computador. Então, a gente tem que se prevenir. E para isso, a gente tem que criar uma estrutura para verificar se o meu banco de dados está aberto ou não. Então, esse banco de dados aberto pode estar aberto tanto da forma que alguém abre diretamente ele para fazer alguma manutenção diretamente do próprio banco de dados, ou simplesmente alguém está acessando o seu banco de dados diretamente do seu código e nesse momento que ele está aberto, quando a gente for fazer uma ação sucessivamente ou simultaneamente no caso, a gente também consegue fazer uma verificação para evitar erros. Pois imagine a seguinte situação: eu e uma outra pessoa, trabalhando em computadores diferentes, estamos acessando o mesmo banco de dados. E nesse mesmo momento, simultaneamente, alguém de nós, um dos dois, abriu primeiramente o banco de dados. Então, por exemplo, quando o meu amigo abriu primeiro o banco de dados via código e eu vou abrir posterior a ele, porém ele ainda não fechou, quando eu executar o meu comando vai verificar que o meu banco de dados está aberto e não vai executar a continuação da ação. E vai evitar erros, pois a gente vai fazer esse comando para contornar essa situação e não explodir um erro na tela do nosso usuário final. Então, esse comando é de fundamental importância que a gente aprendemos como utilizá-lo. Então, primeiramente, a gente vai ter que aprender toda a estrutura para um próximo vídeo a gente fazer exatamente na prática como fazê-lo. Então, vamos lá. Vamos aprender toda a estrutura para que a gente possa ter domínio. Então, como é que a gente faz aqui? Observe que eu tenho, novamente, só frisando, eu tenho o meu banco de dados separado, que é esse meu BD Excel.xlsx, sua extensão. E eu tenho, obviamente, aqui o meu formulário Excel.xlsb, onde eu estou criando os meus formulários, criando os nossos módulos, todos os nossos comandos. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Vou chamar aqui o meu arquivo, formulário Excel, nesse momento está em branco. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Ou se preferir, você pressione aí Alt mais F11. Observe que eu vou estar clicando em inserir. Eu posso estar inserindo logo o módulo de cara. Primeiramente eu vou exibir aqui o meu Project Explorer. Só para que a gente veja o que a gente tem nesse momento. Então, o que eu estou trabalhando, como eu estou com duas planilhas aqui abertas, dois arquivos abertos. Então, eu tenho isso daqui, que é do arquivo que eu estou executando nesse momento. Como eu tenho isso aqui abaixo, que já é de um outro arquivo. Então, vamos dar importância a isso daqui, tudo selecionado. Então, observe que eu tenho o meu módulo de acesso, que executamos no vídeo passado, que foi aquela estrutura para verificar se o arquivo está aberto ou não. Então, eu posso tanto programar aqui dentro desse módulo, como eu posso inserir um módulo à parte, que é o que eu vou estar fazendo. Vou clicar em inserir módulo. Então, nesse módulo, também vou renomear o mesmo. Vou clicar aqui em exibir, janela de propriedades e vou renomear este módulo. E vou chamá-lo de abrir. Vou chamá-lo de abrir. Na realidade, não vou chamá-lo de abrir banco de dados. Vou verificar. Vou chamá-lo de verificar BD. Ou seja, eu vou estar verificando o meu banco de dados. Se ele já está aberto ou se está fechado. Repare. Então vamos lá. Aqui eu vou estar criando uma função. Uma função nada mais é do que uma macro, vamos dizer assim, uma macro que eu estou criando particularmente para este arquivo. E quando eu crio uma função, eu posso estar chamando ela, após criada, dentro da nossa própria planilha, colocando um igual e retornando a mesma. A diferença dessa função que a gente cria no VBA para a função que já vem previamente no Excel, como proc, como um índice, mas como corresp, é que as funções do Excel nos passam os parâmetros para que a gente vá
as preenchendo. E quando a gente cria uma própria função dentro do próprio Excel, ela funciona da mesma forma, porém não conseguimos passar os parâmetros, não vem os parâmetros do próprio Excel nos auxiliando a preencher a nossa função. Então, essa função que eu vou estar criando aqui, ela também pode estar sendo manipulada dentro de outros arquivos fora desse arquivo do Excel aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Vou criar aqui, vou criar nosso function, para que o VBA entenda que é uma função, eu coloco o comando function, e vou chamar essa função de quê, ó? Este arquivo está aberto. Isso mesmo, eu gosto de utilizar bastante nomes, nem que fique bem grande o nome da nossa função, mas de cara fica bem claro para que é que ela vai servir, ó. E observe que eu tenho o hábito sempre de utilizar as iniciais em maiúsculo, ó. Repare, ó. O E inicial maiúsculo, o A também maiúsculo, não vai fazer diferença na funcionalidade do nosso comando, porém fica mais fácil, mais nítido dentro da nossa programação verificar se digitamos certo ou errado, ó. Então, eu posso simplesmente aqui dar um Enter e observe que o VBA já acrescenta o EndSub, perdão, o EndFunction, no caso aqui é uma função, não é uma sub, e já me acrescenta o parênteses. Porém, eu vou trabalhar com um parâmetro dentro desse parênteses. Então, esse parâmetro que eu vou estar utilizando aqui, já que é uma função, quando eu estiver colocando lá essa função dentro do próprio Excel, eu vou precisar de um parâmetro para a mesma, beleza? Se eu chamasse ela aqui nesse momento, será que ela já aparece, ó? Igual. Observe aí, ó. Este arquivo aberto, ó. Observe que já aparece, ó, a nossa função. Observe aí. Como eu ainda não passei parâmetros, nenhum disse para o VBA qual a sua funcionalidade, obviamente ela não vai funcionar ainda. Então, voltando lá ao nosso comando, desenvolvedor Visual Basic. Então, dentro desse parâmetro aqui, eu vou passar um parâmetro para essa função funcionar. Então, o nome do meu parâmetro será nome arquivo. Ou seja, eu tenho que passar o nome do arquivo para ela fazer essa verificação, se o arquivo está aberto ou fechado. Como é o nome de arquivo, vai ser do tipo asstring, ou seja, do tipo texto. Observe que deu um errozinho aqui, pois eu dei um Enter e o meu parênteses foi logo abaixo. Agora sim, tudo na mesma linha. E tá aí a nossa função, ó. Claro que a gente agora vai passar os critérios para que ela possa estar funcionando, ó. Repare como é que está a nossa função. Este arquivo aberto. E tá aqui o parâmetro que eu estou passando para a mesma, ó. Nome arquivo, ó. E do que? Tipo string. Então, como é que a gente faz agora? Agora, eu vou estar declarando duas variáveis. Então, lembre-se que para declarar uma variável eu coloco o DIN. Vou declarar aqui a minha variável, vou chamá-la de número arquivo. Como eu vou declarar duas variáveis na mesma linha, aproveitando a mesma estrutura, observe aí que eu vou colocar que ela vai ser do tipo asInteger, vírgula, e também vou dizer que a minha outra variável, que vou chamá-la de número erro, também vai ser do tipo asInteger. E o que eu vou estar fazendo agora? Observe, eu tenho uma variável chamada número arquivo e uma variável chamada número erro, ambas do tipo asInteger. Então, vamos obviamente manipular as mesmas e passar valores para elas. Então, antes de tudo, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar ignorando qualquer erro que ocorra no meu comando. Como é que eu faço isso? Um erro, observe, um erro, resume, next. Ou seja, ignore qualquer erro que ocorra e avance. Já a gente vai retomar a verificação de erro. Então, observe o que eu vou estar fazendo agora, ó. Vou chamar a minha variável, qual é o nome da nossa variável? Número arquivo. Então, vou chamar a minha variável número arquivo. E vou dizer para ela que ela é igual aqui. O que é que vai ser atribuído a ela? Eu vou ter que capturar um número do arquivo. Vou utilizar aqui o free file, ou seja, o caminho grátis. E abro o meu parênteses e fecho o meu parênteses. Então, esse carinha aqui vai descobrir o número do arquivo. E para que eu possa estar abrindo ou estar acessando, eu vou utilizar o comando open. Então, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar abrindo quem? O meu número do arquivo. Observe. Vou estar abrindo o meu número do arquivo. Vou dizer que for,
vou estar fazendo um imputamento, vou estar imputando. Locked, ou seja, vou estar travando. Read as jogo da velha. E agora eu informo o quê? Eu vou informar o meu número arquivo. Observe, ó. Se eu der um enter, observe aí que ele reconheceu. Então, as iniciais ficaram em maiúsculo. Aqui, no caso, peço desculpas, aqui ao invés de número arquivo, observe que está até arredondante, ó. Eu informei duas vezes. Aqui no caso, ao invés de número arquivo, eu tenho que abrir o quê? O meu nome arquivo. Ó. Então, deixa eu dar o Ctrl C aqui e vou estar substituindo aqui, ó. Então, vou estar abrindo quem, ó? O open, vou abrir o meu nome arquivo. For, vou estar imputando, vou estar trancando aqui, ó, somente o meu número arquivo. Então, em outras palavras, vou estar bloqueando a entrada e vou estar lendo como o número do arquivo. Então, o que eu faço agora? Ó? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o comando close para estar fechando quem? O meu número arquivo. E após isso, eu vou chamar a minha variável número erro. Observe aí. Vou chamar a minha variável número erro. E vou atribuir a ela o que vai ser atribuído à minha variável número erro? O E. E esse E nada mais é do que um comando do próprio VBA. Então o erro vai ser atribuído ao meu número erro, que é a minha variável. Agora eu volto a fazer um tratamento. Agora eu volto a retomar o tratamento de erro. Como é que eu faço isso? Ó? On erro go to, ou seja, eu vou estar avançando para o erro de número 0. E agora vem o que realmente nos interessa. Ó. Observe. Ó. Agora eu vou utilizar um select case. Ou seja, ó, select case caso seja, vamos traduzir aqui de uma forma bem leiga para o português, caso seja o quê? Caso seja o meu número erro. Então vamos verificar as hipóteses para o nosso número erro. Que é o nosso número erro? Repare que o nosso número está aqui acima e a gente está recebendo o erro, que vai ser verificado pelo nosso comando e vai repassar para a nossa variável número erro. Então, caso o meu número erro seja case 0, ou seja, caso seja 0, então o que? Então, a minha variável, essa daqui, ó, este arquivo aberto, vou chamá-la aqui, a nossa função, ela é igual a falso. Ou seja, caso o erro que ocorra seja o erro de número 0, isso quer dizer o quê? Que o meu arquivo false, ou seja, ele está fechado. Caso seja o erro de número 70, isso quer dizer o quê? Que o meu arquivo, vou copiar até aqui, observe, vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V aqui abaixo, vou colocar igual a true, ou seja, isso quer dizer o quê? Que o meu arquivo está aberto, ou seja, true. Case else, se não for nenhuma dessas duas situações, só vai ser o quê? O meu erro, número erro. Ou seja, eu vou jogar o meu erro para essa estrutura aqui abaixo. Ó. Vou colocar o meu end select para fechar a nossa estrutura select case e o nosso end function para fechar a nossa estrutura function. Vou dar um enter. E agora vamos testar. Ó. Então vamos testar se a nossa estrutura está funcionando perfeitamente. Lembre-se o seguinte, ó. Aqui a gente está fazendo uma abertura do arquivo e eu estou passando o parâmetro para ele. Ó. Eu estou verificando se o meu arquivo está aberto, se ele não está aberto ou se vai dar algum tipo de erro. Se der algum tipo de erro, vai se contornar nessa linha de comando aqui. Ó. Então não se preocupe que não vai explodir nenhum erro na tela do nosso usuário. Então como é que eu faço para testar? Ó? Vamos aqui na nossa pasta, onde está salvo o nosso arquivo. Vamos copiar aqui manualmente todo o caminho dele. Ó. Vou clicar sobre ele, vou verificar esse BD Excel aqui. Ó. Vou clicar sobre o mesmo. Vou clicar aqui em propriedades. Observe. E eu vou estar capturando o que? Vou estar capturando todo o local onde está salvo esse arquivo. Ó. Vou dar o Ctrl C aqui. Vou voltar aqui para a minha planilha. Observe aqui que eu vou exibir a minha barra de fórmulas. E vamos chamar aquela nossa função. Ó. Igual
observe aí, este arquivo aberto. Ó. Então tá aí a nossa função, ó, este arquivo aberto. O que é que eu vou estar passando para ele como parâmetro? O caminho do arquivo. Então, vou colar aqui aquele caminho que eu acabei de pegar. Vou colocar uma barra para eu entrar dentro dessa pasta onde está tudo isso. Vou deixar aqui, vou deixar editada essa nossa fórmula, colocando um aspas simples aqui antes do meu igual. Observe. E vamos voltar lá à nossa fórmula. Perdão, vamos voltar agora ao nosso arquivo. Então, vou copiar aqui o nome do meu arquivo. Vou voltar aqui novamente à minha fórmula. Repare que eu vou tirar a minha aspas simples. E vou jogar aqui após a minha barra. Ó. Antes de tudo, como tudo isso aqui é um texto, vou colocar aqui, observe. Vou colocar aqui tudo entre aspas duplas. Ou seja, vou colocar aspas duplas aqui, antes do meu C, e aspas duplas após o meu X. Vou fechar o meu parênteses. Então, observe como é que ficou a nossa fórmula. Ó. Repare, ó. Igual, este arquivo é a nossa função, e está aqui todo o meu caminho, ó. Entre parênteses, ó. Então, vou dar um Enter. Somente comentários podem aparecer. Observe que eu já tinha um End Function aqui. Deixa eu apagá-lo. E deixa eu executar novamente pressionando aqui, ó. Para continuar o nosso código. Observe que retornou o número 0 aqui. Deixa eu só editar nossa fórmula. E repare que retornou agora sim, ó. Ao clicar dentro da minha fórmula e dar um Enter, retornou o nome falso. Isso quer dizer o quê? Que o meu arquivo, ele não está aberto. O meu banco de dados. Tanto é, ó. Repare. Não estou com o meu banco de dados aberto. Agora vamos abrir este banco de dados, ó, para que fique mais claro. Ó. Vou dar um duplo clique no mesmo, ele vai ser aberto. E a gente vai voltar à nossa fórmula. Agora sim o meu banco de dados está aberto. Então lá agora é para estar com o nome true. Ou seja, o nosso banco de dados é para estar informando lá, este arquivo aberto é igual a true. Beleza? Então vamos voltar lá ao nosso comando. Ó. Observe que ele está como false. Vou dar só um enterzinho aqui para atualizar. Repare que retornou o nome verdadeiro. Isso quer dizer o quê? Que a nossa função está funcionando. Verificou que o nosso arquivo agora está aberto. Então, eu fiz aqui manualmente copiando o comando. Copiando todo o caminho e colando dentro da nossa função. Para lhe demonstrar o funcionamento dessa função que a gente acabou de criar. Essa função eu tirei aqui do site VBA Express. Observe, está todo em inglês, basta você, obviamente, traduzir. Ele dá mais algumas informações a mais. Observe aqui, ó, as boas práticas de programação sugerem que é aconselhável verificar antes de executar determinadas ações. Uma dessas verificações é antes de abrir um arquivo, verificar se ele já está aberto ou não. Então foi exatamente isso que fizemos, uma boa prática em verificar se o nosso arquivo já está aberto ou não para evitar conflitos futuros. Eu espero que você tenha gostado muito do vídeo. Deixe o seu gostei para eu entender que realmente gostou. E até o próximo vídeo. Valeu!